Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e o versículo 32. Nós já vimos esse versículo de manhã, mas agora nós vamos ver a parte B do versículo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Nós vamos falar hoje sobre perdão. Perdoem uns aos outros. Eu não vou me deter especificamente nesse trecho, mas é um trecho que fica bem claro sobre o que nós queremos propor. Eu vou abordar três trechos, quase um trava-língua, né? 3 textos bíblicos em 3 pontos que eu vou falar. São três passagens das Escrituras que vão falar sobre perdão. Que primeiro que nós vamos ler agora, Efésios 4, 32, Colossenses 3, 12 e 13, e Lucas, capítulo 17, versículos 3 ao 10, é o que eu vou encerrar, tá bom? Mas nós vamos ler primeiro esse aqui, e depois nós vamos desenvolver o nosso tema. Efésios 4, 32. A palavra de Deus diz assim. Quero ler o versículo todo, depois a gente lê juntos a parte B. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A gente consegue dizer junto essa segunda parte? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vamos sentar? 1, 2, 3. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. De novo. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Esse, mais uma vez, assim como o amor, que eu falei ontem à noite, é um tema muito controverso, né? Como a gente viu que existem vários significados de amor, eu até trouxe algumas músicas belíssimas, né? Alguns trechos aí para vocês verem sobre amor. Perdão também não é muito diferente. Nós vemos hoje que existem muitas pessoas falando sobre perdão, né? Muitas pessoas que falam sobre até mesmo a coisa, mostrando que a Bíblia fala algo, mas que na realidade não é nada que a Bíblia está dizendo. Então nós precisamos fazer algumas perguntas para iniciar. O que significa perdoar? Precisamos pensar sobre isso. O que significa perdoar? Se a Bíblia fala que nós devemos perdoar uns aos outros, o que significa perdoar? Outra pergunta é, quem decide quando perdoar e quando não perdoar? Quem é que decide isso? Quando é que as Escrituras diz que nós devemos perdoar? Nós vamos ver isso também. Outra pergunta interessante é, há limites para o perdão? Há limites para nós perdoarmos? Outra pergunta também que nós temos que fazer é, o que eu sinto quando perdoo? O que eu sinto? Eu tenho que sentir alguma coisa? Eu só perdoo se eu sentir? Ou quando eu perdoo eu preciso sentir algo? É isso? Nós precisamos ver isso. Outra coisa, como manifestar o perdão? Como é que eu manifesto o perdão? Como é que eu dou o perdão? Precisamos reconhecer que perdão é algo entendido muito errado hoje em dia. A realidade é que muitas coisas que estão sendo ditas aí não é perdão bíblico. Assim como o amor, o perdão é algo entendido em diversas perspectivas. Porém, assim como o amor também, só Deus tem autoridade para dizer o que é perdão. Assim como nós vimos ontem sobre amor, como nós vimos hoje de manhã sobre a bondade, de você ser bondoso, compassivo uns com os outros, perdão também, só Deus tem autoridade para dizer o que é isso. Ele é o perdão em essência. Deus é o único perfeito que teve que perdoar alguém. Nós não somos perfeitos, nós temos que perdoar também, mas ele é o perdão em essência. Perdão é uma palavra importante. Essa palavra específica aqui, de Efésios, para perdão, ela aparece 23 vezes no Novo Testamento. A outra palavra que é usada em Lucas 17 também para perdão, ela aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. São 2 palavras geralmente utilizadas no grego para perdão. Ou seja, nós temos aí quase 180 citações de perdão no Novo Testamento. Se tem tantas citações sobre perdão, é porque para Deus é muito importante. E nós precisamos ver
sobre perdão e da perspectiva de Deus. Se perdão é tão importante, é necessário que nós nos voltemos a Deus para entender como o perdão deve ser. Se o perdão é importante para Deus, nós precisamos ir lá na fonte e ver como é que Deus fala sobre isso. Meu desejo para que vocês hoje saiam daqui, se tem algo que eu queria que vocês gravassem, é perdoar é uma demonstração de compreensão do perdão recebido. Primeira coisa que eu tenho que botar na cabeça. Eu perdoo porque eu compreendo corretamente o perdão que eu recebi. E perdoar biblicamente só é possível com o auxílio do Espírito Santo, Deus agindo em nós, e também uma atitude de obediência, ou seja, eu. Eu preciso, nós só perdoamos porque o Espírito Santo age em nós, mas nós também temos a nossa responsabilidade de liberar perdão, biblicamente falando, de saber como é que Deus nos orienta e nos ordena a perdoar. Então, primeira para organizar a ideia é, nós só perdoamos quando nós compreendemos o perdão que Deus nos deu. Eu não consigo perdoar, você não consegue perdoar se você não entende como Deus lhe perdoou. A grandeza do perdão de Deus. E perdoar, biblicamente, só é possível se tiver uma ação do Espírito Santo em você e uma atitude de obediência para perdoar. O primeiro trecho que nós vamos ver aqui, eu queria que vocês fossem até lá, Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Esse é um trecho também muito importante. Avance mais um pouquinho aí, depois de Efésios, Filipenses, e aí vem Colossenses, Colossenses capítulo 3. Paulo aqui, ele está falando de uma vida prática, né? Depois que Paulo está falando ali um pouco sobre doutrina para os colossenses, quando chega aqui no capítulo 3, há um portanto. Lembra do portanto lá de Romanos capítulo 12? Que Paulo fez todo aquele apanhado teológico e depois chegou em Romanos capítulo 12, que nós vimos domingo passado, e aí aquilo ali começava uma parte prática, que é muito parecido. Paulo, depois que ele termina de falar sobre a sublimidade de Jesus, de ele ser tudo em todos, e aí chega aqui no final do capítulo 2, a nova vida em Cristo, ele chega no capítulo 3 e ele diz um portanto. E aí vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, aí começa alguns imperativos, algumas ordens. Isso se estende. Quando chega lá no versículo 12, Paulo ele diz assim, portanto, ou seja, uma continuação ainda aí, um desenvolvimento, esse portanto aqui é um desenvolvimento que ele está continuando da ideia anterior, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O primeiro ponto que nós vemos aqui, o que eu quero abordar é, perdoar não é uma opção. Perdoar é um mandamento. Parece difícil, né? Mas perdoar é um mandamento. Eu não tenho, como filho de Deus, eu não tenho a opção de perdoar ou não perdoar. Isso parece bem complexo com o que nós ouvimos hoje aí no meio desse mundo. Precisa se perdoar e que se você sentir, você tem que perdoar. Olhando esse trecho aqui, e nós vamos ver outro também, perdoar não é uma opção, é um mandamento. Quando nós olhamos essa ordem aqui de perdoar, que Paulo ele diz no versículo 13, na primeira parte ele diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Ele está dizendo assim, ó, perdoem-se, isso aqui é um imperativo, é uma ordem que Paulo está dando. Está dizendo, perdoem-se, e é interessante que quando nós olhamos no grego, né, eu quero apelar um pouco aqui para a gente entender melhor, essa palavra perdoar aqui, ela está num tempo chamado de voz média, né, que é, aliás, uma voz que é chamada de voz média. O que isso significa quando nós olhamos um pouco de gramática de grego? Geralmente, as palavras que elas estão numa voz média, ela está chamando o envolvimento da pessoa naquela ação. Geralmente, quando você vai ver assim algo, uma ordem sobre para fazer algo,
A voz ali do autor, quando a gente olha lá na morfologia, na sintaxe do texto, a gente vê um pouco um padrão quando ele está chamando para envolvimento. E aqui, ela está na voz média. Ele está dizendo assim, ó, revestivos, primeiro de tudo, revestivos, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ele está desenvolvendo o argumento. Aí diz, quando começa o versículo 13, suportai-vos. E aí, quando ele chega mais na frente, ele diz, perdoem-se mutuamente. Ele está chamando aqui não somente para nós dizermos assim, ó, eu te perdoo, irmão. Certo? Eu te perdoo, viu? Independente do que você fez, perdoo. Paulo, ele está dizendo aqui como se ele estivesse nos chamando de fato a nos envolver. A que seja um perdão a qual eu esteja de fato envolvido na ação. Eu não estou perdoando de boca para fora. Eu não estou somente dizendo assim, eu te perdoo, mas no meu coração aquilo ali não está resolvido. Eu te perdoo, mas lá dentro do meu coração não é algo que Deus trabalhou completamente. É só porque eu tenho que perdoar, né? Como se fosse desse jeito. Paulo está dizendo aqui, perdoem. É uma ordem de você se envolver de fato no perdão. Aí ele continua o argumento. Nós suportamos uns aos outros, o argumento está sendo desenvolvido, nós suportamos uns aos outros como? Perdoando. Suportar, de estar dando suporte, encorajando. Paulo está dizendo assim, você suporta uns aos outros, desenvolve o argumento, e aí ele diz assim, perdoando. Não é somente de eu suportar os outros com coisa boa. Quando eu suporto os irmãos, dando suporte, encorajando, quando tá meio assim, penso, né? Vamos dizer aqui, alguém conhece a palavra penso? É aquele que está assim meio torto, né? O senhor conhece, pastor, essa palavra? Já? Certo. Como é? Quando solta raia, é verdade. Eu não queria dizer isso, porque eu pensei que nem todo mundo sabia, mas quando está soltando raio, que o pessoal diz que está penso, é quando está indo para um lado, né? Assim, pronto, quando o irmão está desse jeito aí, falhando, né? Indo para um lado que a gente precisa dar uma encorajada dele, não é só na coisa boa, é quando ele faz algo contra nós também. E nós precisamos suportar, dar esse suporte. E o suporte que nós temos que dar uns aos outros é também perdoando, é o que Paulo está dizendo aqui. Perdoar não é apenas algo que eu faço se quiser ou como eu quero. Olha isso. Perdoar não é somente assim, não, tá bom, se eu quiser eu perdoo. Você precisa ter uma atitude de perdão. Você precisa ter essa atitude. Mas não é só se você quiser. Você tem que perdoar. Se você não decidir perdoar, você vai ter as consequências com Deus. Você está em desobediência. É Deus quem manda perdoar. Se nós queremos concordar com isso ou não, nós temos que ir contra a Bíblia, né? Não é a opinião minha, não é a opinião do pastor Timóteo, é a opinião de Deus. Eu digo uma coisa assim, eu lembro que o pastor Alan dizia, quando ele falava a opinião dele, ele falava assim, eu estou falando longe da Bíblia. Aqui eu não estou falando longe da Bíblia, é a Bíblia que está falando, não sou eu. É algo que eu estou diretamente envolvido. Perdão é algo que eu tenho que estar envolvido com todo o meu ser. Primeiro ponto aqui que Paulo nos mostra é que perdoar não é algo que eu decido perdoar e nem como eu decido. Perdoar é algo que Deus manda e do jeito de Deus. Eu tenho que estar envolvido no perdão. Isso tem que partir lá do meu coração. Eu preciso de um coração transformado para perdoar. Assim, então, nós passamos para o segundo ponto. Perdoar é uma demonstração de vida transformada. Nós não podemos esperar uma pessoa que não teve a vida transformada pelo Espírito Santo perdoar. Ele não entende sobre perdão. Ele não entende. Lembra do que eu falei? Que nós só conseguimos entender como perdoar quando nós compreendemos o perdão recebido. Não tem como você perdoar biblicamente se você não entende como você foi perdoado. Veja aí o trecho da parte B de Colossenses 3:13. Diz assim, a parte B. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Foi o trecho que nós lemos também, de Efésios 4:32b. Não foi? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. Como Deus em Cristo vos perdoou. É interessante esse trecho aqui também. Aqui, a ideia aqui que Paulo está colocando é o perdão de Deus
ele tem como base o plano de o perdão que eu libero, me desculpe, me perdoe pelo erro. O perdão aqui que eu libero tem como pano de fundo o perdão de Deus. Não é o perdão do Wagner, não é o perdão do Johnny, é o perdão de Deus. Eu perdoo do jeito de Deus porque o pano de fundo é de Deus. O que o Paulo está dizendo aqui é assim, ó, perdoem uns, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Ou seja, o pano de fundo aqui é o perdão recebido. Eu preciso entender que perdoar é uma demonstração de vida transformada. Paulo está dando a ordem de perdoar uns aos outros e a base para esse perdão tem como pano de fundo o perdão recebido. Você não perdoa o seu irmão, você não perdoa o seu cônjuge, o seu filho, porque você acha que deve perdoar. Você perdoa porque você foi perdoado. O pano de fundo do perdão é o perdão recebido de Deus. E isso só é possível quando nós temos uma vida transformada. Nós não podemos cobrar de quem não entendeu o perdão de Deus que ele perdoe outras pessoas. E muitas vezes isso, até no aconselhamento bíblico, nós tratamos. As pessoas vêm com uma base muito errada sobre perdão. E aí nós precisamos desfazer toda aquela base errada para ensinarmos o que é correto. E nós ensinamos o que é correto partindo da fonte. Não é eu que acho que deve perdoar. Não é você que diz como deve perdoar, é Deus que diz. A ideia hoje é perdoem a vocês mesmos. Onde está isso na Bíblia? Eu tenho que me perdoar. Não existe isso na Bíblia. Se alguém fez alguma coisa contra você, você tem que perdoar a pessoa, não é você mesmo. Se você fez algo de errado contra Deus, você precisa pedir perdão, não é perdoar você, né? Não existe base bíblica para a questão de perdão próprio. Não existe isso. E isso é uma coisa que está sendo muito difundida. O fato de termos muitos erros sobre perdão é porque não tem um pano de fundo bíblico para perdão. Se você for falar de perdão para qualquer pessoa, ou você tiver dúvida sobre perdão, você precisa voltar na fonte do perdão. E aqui é o que Paulo está dizendo. Eu só perdoo porque eu tenho uma vida transformada, e essa vida foi transformada por perdão de Deus. Eu mereceria o inferno. Todos nós mereceríamos o inferno. Mas Deus nos perdoou, mandando Jesus em amor, como nós vimos ontem. Lembra do que nós vimos ontem? Que Jesus manda que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou? Agora o negócio inverte. Ele diz que nós não só devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou, mas também nós devemos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. Nós só conseguimos perdoar biblicamente se nós tivermos uma compreensão do perdão bíblico e do perdão recebido por Deus. Quando nós olhamos aqui, logo nós vemos que perdão liberado só é possível porque houve perdão recebido. Eu só libero perdão porque eu recebi perdão. Se você e eu não tivéssemos recebido perdão, você não estava nem aqui para contar a história. Nem aqui nós estávamos. Então eu só perdoo porque eu recebi perdão. E isso é o pano de fundo aqui que Paulo está colocando. Isso aqui nos faz lembrar algo, né? Qual é a passagem que nós lembramos quando nós olhamos isso aqui? Bem conhecida. Qual? Oração do Pai Nosso. Isso. Qual é o pano de fundo lá de Mateus 6? Alguém pode abrir para mim Mateus 6, ler Mateus 6, 12 até o 15? Bem alto. Quem achar primeiro? Mateus 6, versículos 12 ao 15. Mateus 6, 12 até o 15. Isso, lê bem alto. Esse trecho é muito pesado. Aqui não é só Paulo falando, é o próprio Senhor Jesus falando. E ele diz algo muito interessante. O pressuposto de Jesus é: nós perdoamos porque fomos perdoados. Não existe uma opção aqui. Jesus ele já está pressupondo que eu perdoo
porque eu fui perdoado. Perdoa-nos, nós estamos pedindo perdão a Deus, perdoa nossas dívidas, assim como o Bruno perdoou. Olha que lindo. Não, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós fomos perdoados. Assim como Deus nos perdoou. Essa é a base, ele está fazendo uma comparação aqui, e não é uma comparação qualquer, assim como, ele coloca bem claro ali, assim como Deus nos perdoou, assim como nós somos perdoados. Se eu não tenho disposição de perdoar, tem algo errado aí. Eu posso logo inferir que eu não fui perdoado e logo eu não receberei perdão. Olha que trecho duro esse. Ele chega no versículo 14, 15, Jesus diz assim, porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. Nós costumamos muitas vezes ouvir as filosofias mundanas, como Paulo alertou os irmãos que não ouvissem, e nós fugimos das Escrituras. Perdoar, nós vamos ver isso no terceiro ponto, é uma coisa que é difícil. E muitas vezes nós queremos envolver o sentimentalismo aqui. Eu só perdoo se eu sentir. Eu sinto que eu devo perdoar. Se você sente ou não, problema. Você precisa perdoar. E você precisa lidar com Deus quanto a isso. Se você não concorda comigo, amém. Eu quero que você concorde com Deus. E é o que Jesus está dizendo aqui. Perdão está totalmente ligado a uma vida transformada. Se não conseguimos perdoar, nós precisamos trabalhar essa área em nossas vidas e analisarmos nossa conduta à luz da palavra de Deus. Se eu não estou conseguindo perdoar, eu preciso tratar o meu coração. Eu preciso buscar urgentemente entender como Deus me perdoou, entender o que Deus fala sobre perdão e entender como eu devo liberar perdão. Isso aqui, é algo que vem de cima e eu preciso também liberar perdão. Não é só algo que eu recebo aqui para mim. Eu preciso receber perdão e eu preciso liberar perdão. É um assunto difícil, mas é a palavra de Deus. E o terceiro ponto, é onde eu quero gastar um pouco mais de tempo, está em Lucas capítulo 17. Você precisa voltar um pouco lá. Lucas capítulo 17, os versículos 3 até o 10. Esse trecho é um trecho muito duro, que Jesus falou com os discípulos e certamente também falará conosco. Lucas 17, versículos 3 ao 10. Lucas 17, Lucas 10. Lucas 17, os versículos 3 ao 10, a palavra de Deus diz assim: Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier pedir para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se você tivesse fé como um grão de mostarda, diria a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, venham agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nós geralmente ouvimos desse trecho aqui só essa parte mais bonita, né? Que Jesus ele disse, se vocês pegarem esse monte e vocês disserem transplante no mar, ele vai falando sobre fé. Jesus aqui está falando exatamente sobre fé? É esse o trecho? Não é. Nós precisamos considerar o contexto aqui. Jesus ele está falando de perdão. E quando ele fala de perdão aqui, ele faz o que nós chamamos de sanduíche, né? Na hermenêutica. Ele fala de perdão, aí desenvolve colocando aqui um exemplo, como se fosse a carne, e depois volta com o pão embaixo, voltando com o perdão de novo.
Ele está dando um exemplo. Então, essa parte que ele fala sobre jogar o monte lá, e ele disser que o monte tem que ir, o monte tem que ir, Jesus está envolvido ainda com perdão. Olha o que o trecho diz aqui. Primeira coisa que nós vemos nesse trecho é que nós não podemos impor limites ao perdão. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ver. É uma coisa que precisa ser dita é que eu não estou dizendo aqui, por exemplo, tem uma mulher que está apanhando em casa, ela tem que perdoar o marido. Não, calma aí, nós temos que ter sabedoria aqui, né? Perdão e agir com sabedoria são coisas que tem que andar junto, tá certo? Então, são coisas totalmente diferentes. Perdão envolve atitude, sim, mas também é uma atitude de coração. Eu não posso ser tolo de deixar uma pessoa que está correndo perigo e dizer que ela tem que perdoar e ela está lá. Só para ficar claro isso aqui, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, depois a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que perdão em si, liberar perdão, eu liberando o perdão como Deus disse que eu tenho que liberar, não sou eu que imponho limites nisso. Disse, não, eu perdoo só se ele fizer até aqui eu perdoo. Se for daqui para lá eu não perdoo. O que Jesus está dizendo aqui, olha o que ele diz aqui. Ó. Tenham cuidado. Ou seja, atenção, eu vou dizer. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Uma ordem. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Acabou-se. Alguém errou contra você, pediu perdão, não é você que vai impor. Não. Isso é muito grande para me perdoar. Jesus está dizendo, perdoa. Segunda coisa que ele está dizendo aqui, se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes vier lhe pedir perdão e dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus está mais uma vez dizendo, não é você que vai dizer até onde a pessoa vai. Perdoa. Se está arrependido, se há arrependimento aqui, perdoa. Se nós estamos falando de pecado, tá certo? Coloque na sua cabeça pecado, não coloque na cabeça, há muitas dúvidas aqui, então deixa eu esclarecer, não coloque na sua cabeça crime, tá? Pecado, tá bom? Pecado, não, se é um pecado e há arrependimento, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. Aqui não é a falta de fé dos apóstolos, ele está dizendo assim, peraí, Senhor, se ele vier 7 vezes do mesmo pecado e lhe dizer, estou arrependido, num dia, perdoa-lhe, o que os apóstolos estão dizendo? Eu não consigo acreditar nisso. Eles disseram, eu não consigo, é demais para mim isso aí. Peraí, Senhor, 7 vezes, aumenta um pouquinho a nossa fé. Aí Jesus diz assim para eles, aí Jesus vai contar aqui um exemplo. Então, ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira arranque e transplante no mar, e ela obedeceria. Ou seja, não é uma questão de fé. Você precisa de só um pouquinho de fé para obedecer, é o que Jesus está dizendo. É uma questão de obediência. É uma questão de eu fazer. Eu tenho fé. É uma questão de eu fazer. E aí ele continua dizendo, qual é de vocês que tem um servo? E quando ele vai fazer alguma coisa para vocês vão só dizer assim para ele, mas por favor, faz isso. Não, vocês vão mandar. E o servo sabe o que ele tem que fazer. Você não precisa estar pedindo por favor, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Todos nós aqui que trabalhamos, nós sabemos a nossa rotina. Todo mundo tem uma rotina de trabalho. O seu patrão não precisa estar chegando lá todo dia, rapaz, por favor, faça o seu trabalho. Ele não precisa, porque você sabe o que tem que fazer. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui. Relacionado a perdão, Jesus está dizendo aqui, ó. Chega no versículo 10. Você sabe o que tem que fazer, discípulo. Você sabe como que você deve agir em relação a perdão. Eu não preciso aumentar a fé de vocês, não. Vocês precisam obedecer porque vocês já sabem que é o trabalho de vocês. Agora, em relação a isso aqui, você precisa fazer além do que você já é mandado fazer. Porque perdoar, e Jesus sabia disso porque ele conhecia o nosso coração, é algo que vai contra a nossa vontade. Nós somos orgulhosos e nós sempre queremos ter a razão. Diga aí. Quem de vocês aqui tem facilidade para perdoar? Levanta a mão aí. Quem tem facilidade para perdoar? Só eu? Quem está ali atrás? Carol, Deus te abençoe. Uma tem facilidade para perdoar no meio da multidão. Eu não tenho facilidade para perdoar, reconheço isso. Então eu sou como discípulo, Senhor, aumenta-nos a fé. Mas Jesus está dizendo para mim, não é questão de fé, não. É questão de eu fazer mais do que eu devo. É questão aqui, ele vai dizer assim, ó, assim também vocês. Jesus deu o exemplo dos trabalhadores, aí voltou de novo para quem? Para os apóstolos, né? Aqui para os discípulos.
assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, ou seja, o que Jesus estava dizendo para perdoar, e digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, se eu perdoei só uma vez, porque quando Jesus falou assim, ó, no versículo 3, tenham cuidado se o irmão vier pecar contra você, pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Ninguém falou nada, né? Uma vez, beleza. Ninguém interrompeu Jesus. Uma vez é muito fácil. Agora, quando Jesus disse assim, 7 vezes, aí ele disse assim, rapaz, aí eu preciso de mais fé, Jesus. Aí Jesus pegou e disse assim para ele, não, se você fizer somente aquilo de perdoar uma vez, você é um servo inútil. E aí é onde nós vemos aqui o nosso terceiro ponto. Perdoar requer sacrificar o meu eu. Para eu perdoar, eu preciso ir contra o meu orgulho. Eu preciso ir contra eu achar que eu estou certo. E via de regra, quem sofre algum prejuízo, ele está certo. A pessoa errou contra ele, a pessoa falhou contra ele, pediu perdão, e Jesus está dizendo assim, se ele pediu perdão, você tem que perdoar. E se pecar mais de uma vez durante o dia, Jesus está dizendo aqui, perdoa. Mas 3 vezes eu aguento. 4, beleza. 7. Tem outro texto que ainda aumenta mais essa conta, né? 7 vezes 7, né? Jesus diz. 70 vezes 7, perdão. Valeu, Letícia. Obrigado. Viu? 70 vezes 7. Então, a gente olha para esse trecho e vê que perdoar requer eu sacrificar o meu eu. Porque eu, por mim mesmo, vocês por vocês mesmos não conseguem perdoar. E se vocês estão perdoando, aí a pessoa erra de novo contra vocês e você diz, tá bom, já perdoei, agora vamos embora. Jesus está chamando, sabe, você e eu de quê? O que o trecho está dizendo aí? Bem alto. Será que nós estamos sendo servo inútil em relação ao perdão? Esse trecho é um trecho muito difícil, mas é um trecho que Jesus não excluiu das Escrituras. Então ele quer tratar com o nosso coração. Quando nós vivemos no meio de pecadores, nós vamos precisar perdoar. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Nós vamos precisar liberar perdão. E muitas vezes, nós vamos precisar perdoar além do que nós achamos que devemos. Porque se nós perdoarmos somente o que é fácil para nós, nós vamos ser servos inúteis. Nós temos que batalhar em relação ao perdão para não sermos servos inúteis. E irmos somente até onde nós achamos conveniente. Nós precisamos ir aonde Jesus disse que nós deveríamos ir. Isso aqui não é uma questão de fé, é uma questão de obediência. É difícil para nós e nós precisamos batalhar para obedecer. Nós precisamos batalhar para caminhar. Seja em relação na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja. Nós estamos falando aqui no contexto de igreja. Você precisa viver em comunidade e você precisa ir além da inutilidade. Nós precisamos ir além. O meu desejo é que nós, como igreja, venhamos entender. Talvez eu vá falhar com você. Talvez não, certamente eu vou falhar com você. Afinal de contas, eu sou pecador. Eu acho que o pastor de norte não falha não, mas eu falho. O André olhou assim para mim, eu acho que a gente falha, né, pastor? A gente vai falhar certamente com vocês. Nós somos pecadores. E vocês vão precisar ter misericórdia com a gente. Vocês vão precisar ir além da inutilidade com os seus pastores. Com os seus futuros pastores, quando vier mais pastores conosco. Com as lideranças de ministério. Com outros irmãos, seja qual for. O que for que aconteça. Às vezes o irmão vai passar por você e vai só esquecer de dar uma boa tarde. Tipo, você vai ficar chateado. Perdoa, irmão. Libera perdão para esse irmão. Aqui nós vemos uma sequência. Quis colocar isso em uma sequência bem lógica. Os 3 trechos, tem muitos outros trechos que a gente fala sobre perdão nas Escrituras. Mas esses aqui é uma coisa que para nós vemos em comunidade, eu creio que é algo crucial. Você precisa entender que perdoar é um mandamento, não é uma opção. Não sou eu que decido, é Deus que decide. Em sequência, se é um mandamento, logo, só quem obedece é quem tem a vida transformada.
Eu não posso cobrar de um ímpio que ele perdoe. Ele não sabe o que é isso. Mas eu, como salvo, se você é salvo, e se você diz que é salvo, Paulo começa o trecho dizendo isso, lá em Colossenses 3. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, façam isso. Pensem nas coisas que são do alto. Vivam as coisas que são do alto. E viver as coisas que são do alto aqui está envolvido perdoar. Viver as coisas do alto não é só quando você for para o céu, não. É quando você está aqui. Tá certo? Então nós precisamos entender isso, que perdoar, biblicamente falando, ele precisa ser a maneira de Deus e é uma demonstração de que Deus transformou a minha vida. Por mais difícil que seja entender isso. E obviamente que para eu obedecer mandamento, eu não obedeço por mim mesmo, por isso que eu comecei dizendo que o meu desejo era que você entendesse que isso é uma ação do Espírito Santo e ao mesmo tempo também uma disposição de obediência sua. O Espírito Santo agindo no seu coração como crente e você disposto a obedecer o Espírito. Aqui é onde anda aquela linha tênue da responsabilidade humana e da soberania de Deus. E uma coisa não substitui a outra. Santificação é o homem caminhando com a ajuda de Deus, lutando para ser santo, e isso envolve perdão. E nós só conseguimos perdoar quando nós sacrificamos o nosso eu. Indo para a conclusão, eu preciso entender que, primeiro, viver entre pecadores é sinal que devemos viver em uma comunidade de perdoados e perdoadores. Viver entre pecadores é um indicativo claro de que nós vamos viver entre perdoados. Se você colocou a sua confiança em Jesus, se você colocou a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você é perdoado. Mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de ser um perdoador. Mas por quê? Porque você está entre pecadores. Todo o tempo, 24 horas por dia, você está rodeado de pecadores. Tem para onde correr. Só quando aqueles solteiros, quando estão dormindo sozinho, que não está só ele mesmo, de pecador lá, não está rodeado por outros. E se você é casado, desde quando você está dentro de casa até você ir para a igreja, você é rodeado de pecador. Você precisa saber, eu sou perdoado, mas eu também devo ser um perdoador. A segunda coisa é, eu não posso limitar perdão à minha conveniência. Aquilo que é conveniente para mim, eu perdoo. Aquilo que é fácil para mim, eu perdoo. Não. O que Jesus está dizendo é que você precisa ir além. Você precisa deixar de ser um servo inútil. E o ponto 3 é, liberar perdão é um sinal de constante sacrifício. Eu só consigo liberar perdão se eu viver em constante sacrifício. Em qualquer área da minha vida, eu preciso entender isso. Isso aqui, irmãos, é um resumo do que o Senhor Jesus quer que nós entendamos sobre perdão. Assim como eu falei ontem sobre amor, assim como o pastor Timóteo falou hoje de manhã sobre bondade, Deus é a autoridade para falar sobre perdão e nós precisamos nos voltar para Ele. Isso aqui é fácil? Sincero. É fácil? É possível? Se Deus disse que era, é porque é possível. Por nós mesmos, não é possível. Mas por auxílio do Espírito Santo, e se nós dispormos o nosso coração a obedecer, é possível nós vivermos uma comunidade de perdoados e perdoadores. Esse é o meu desejo para a nossa igreja, esse é o meu desejo para a nossa pequena comunidade. Que nós possamos viver entre perdoados, que compreendem o perdão de Deus, mas ao mesmo tempo que sejam prontos para liberar perdão. Por mais que seja difícil, mas que estejam prontos para perdoar. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma comunidade de perdoados e perdoadores. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Certamente, Deus, essa é uma palavra difícil de ouvir, de pregar, que confronta o nosso coração e o nosso eu. Mas nós não queremos, Deus, ouvir somente o que é bom aos nossos olhos. Nós queremos ouvir o que é bom para nós, para a nossa alma, para o nosso ser. Nós queremos Te obedecer, ó Deus, todos os dias. Nós acreditamos que a Tua palavra é autoridade e tem respostas que precisamos para a nossa vida. E nós queremos, em todas as áreas da nossa vida, viver uma vida de obediência ao Senhor. Inclusive na área do perdão. Se existe alguém aqui, Deus, que está lutando em perdoar, que o Teu Espírito trabalhe nos corações hoje à noite, que haja perdão do Senhor e que haja também liberação de perdão, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nas vidas.
Trabalhe em nós, para que possamos viver como servos obedientes e não como servos inúteis. Que o teu Santo Espírito nos capacite a vivermos como perdoados e perdoadores. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém.